Essa é mais uma história incrível de Charles Dickens. Ele narra o que aconteceu a um coveiro sequestrado por vários duendes, na véspera de Natal. O que será que aconteceu? Vamos descobrir juntos esse final. Acompanhe, meu caro ouvinte. A história dos duendes que sequestraram um coveiro. Aqui nessa parte do país, há muito, muito tempo atrás, em uma velha cidade que teve suas origens em uma abadia, conta-se uma história sobre um coveiro mal-humorado. Mas faz tanto tempo que se conta essa história, que deve mesmo ser verdadeira, até porque os nossos tataravós acreditavam nela. Ali trabalhava no ofício de coveiro, no cemitério do pátio da igreja, um tal de Gabriel Grube. Não se deve pensar de modo algum, que só porque um homem é coveiro, e está sempre rodeado de emblemas de morte, que ele deva ser necessariamente um homem soturno e melancólico. Nossos agentes funerários são os sujeitos mais alegres do mundo. E eu uma vez tive a honra de ter um como meu amigo próximo, que em sua vida pessoal e em suas horas de lazer, era o sujeito mais engraçado e mais brincalhão que se podia conhecer. Entoando uma canção popular e divertida, sem se atrapalhar com a letra, ou então esvaziando um copo de alguma bebida forte de uma vez só, sem nem parar para respirar. Mas apesar desses exemplos, houve esse sujeito irritadiço, chamado Gabriel Grube, que dizem que era muito mal-humorado, intratável, grosseiro, um homem antipático e solitário, que não se dava bem com ninguém a não ser consigo mesmo, e com uma velha garrafa forrada de palhinha, que se encaixava no bolso grande de seu colete. Ele encarava cada rosto alegre que passasse por ele, com uma tal carranca de crueldade e mau humor, que ficava difícil alguém olhar para ele e não se sentir mal. Um pouco antes do entardecer numa véspera de Natal, Gabriel colocou sua pá no ombro, acendeu sua lamparina e se pôs a caminho do velho cemitério, pois tinha uma cova para terminar até a manhã seguinte, e sentindo-se muito tristonho, pensou que aquilo talvez pudesse animá-lo, se pegasse logo de uma vez no trabalho. À medida que seguia em seu caminho, pegou a rua antiga, ele enxergava a luz alegre e cintilante das lareiras brilhando por trás das velhas vidraças, e ouvia as gargalhadas e os gritos entusiasmados, daqueles que se reuniam ao redor do fogo. Notava o alvoroço dos preparativos para os festejos do dia seguinte, e sentia os diferentes e deliciosos aromas, que escapavam pelas janelas das cozinhas em nuvens fumegantes. Tudo isso chegava ao coração de Gabriel como um corrosivo fel, e quando bandos de crianças saindo de suas casas, disparavam porta afora, cruzando a rua, e antes que pudessem bater na porta da casa em frente, já eram recebidas e rodeadas por outra meia dúzia de pestinhas exultantes, de cabelos cacheadinhos, enquanto subiam todos juntos até o segundo andar para passar a noite em brincadeiras de Natal. Gabriel sorria de modo sinistro e apertava com mais força ainda o cabo de sua pá, enquanto ia pensando em sarampo, escarlatina, sapinho, coqueluche e outras fontes muito boas de consolo além dessas. Nessa alegre disposição de espírito, Gabriel seguia a passos largos, respondendo com um resmungo breve e emburrado, aos cumprimentos bem-humorados daqueles vizinhos que de vez em quando passavam por ele, até que dobrou uma esquina, e entrou na ruela escura que levava ao cemitério. Gabriel estivera na expectativa de chegar àquela ruela escura, porque ela era de um modo geral, um lugar agradável para ele, era sombria e fúnebre, onde as pessoas da cidade não faziam questão de ir, só se fosse durante a plena luz do dia, e isso num dia ensolarado. Resulta daí, que ele ficou tremendamente indignado ao ouvir um rapazola qualquer, cantando em altos brados uma festiva canção sobre um Natal feliz, justo ali naquele seu santuário, que tinha sido batizada de Rua dos Esquifes, desde os tempos da velha abadia, desde a época dos monges de cabeça raspada. À medida que Gabriel seguia em frente, a voz ficava cada vez mais perto, e ele descobriu que vinha de um menininho que estava só, e se apressava para juntar-se a uma das festinhas da rua antiga. O menininho cantarolava, um pouco para fazer companhia a si mesmo, e um pouco, para se preparar para a ocasião, e um pouco, para espantar o medo de passar naquela rua escura. Assim ele berrava a canção com toda a força de seus pulmões. Então Gabriel esperou até que o menininho aparecesse, e o arrastou para um canto e bateu na cabeça dele com a lamparina, umas 5 ou 6 vezes, dizendo que era para ensiná-lo a modular sua voz. Assim que o soltou, o menino fugiu correndo com a mão na cabeça, entoando a música bem diferente, enquanto Gabriel dava gostosas risadas para si mesmo, entrou no cemitério e fechou o portão atrás de si.
Tirou o casaco, largou a lamparina, e entrando na cova inacabada trabalhou nela por mais ou menos 1 hora, com toda a boa vontade. Mas a terra estava endurecida pela geada, e não era tarefa fácil quebrá-la em pedaços e atirá-la para fora do buraco com a pá. E embora houvesse uma lua no céu, era o começo da lua crescente, e ela pouco iluminava a cova, que estava na sombra da igreja. Em qualquer outro momento, esses obstáculos teriam deixado Gabriel muito irritado e infeliz, mas ele estava tão contente por ter interrompido a cantoria do menininho, que não deu muita atenção ao escasso progresso que tinha feito, e olhou para dentro da cova, quando deu por terminado o trabalho por aquela noite, com cruel satisfação murmurando enquanto recolhia suas coisas. Admirável acomodação para e nada mais do que terra fria em cima de uma vida acabada, pedra tumular na cabeça, inscrição lapidar, e uma rica e suculenta refeição para os vermes cear, grama verde para a caveira, e o resto é lama em solo sagrado. Acomodação para é bacana. Ha ha. Ha ha. Riu-se Gabriel quando se sentou numa pedra tumular que era um dos seus locais preferidos de descanso, e pegou sua garrafa forrada de palhinha. Um esquife no Natal. Uma caixa das grandes, um belo presente de Natal. Ha ha ha. Ha ha ha. Repetiu uma voz que soou próxima, atrás dele. Gabriel parou, com certo alarme, no ato de erguer a garrafa forrada de palhinha aos lábios, e olhou em volta. O fundo da sepultura mais antiga que havia ali, não estava mais silencioso e parado que o cemitério da igreja, à luz pálida do luar. A geada reluzia nas lápides, e cintilava como fileiras de pedras preciosas, no meio dos entalhes de pedra da velha igreja. A neve jazia dura e quebradiça no solo, e esparramava-se por cima dos muitos montículos de terra, a toda volta. Era uma cobertura tão branca e tão lisa, que parecia que cadáveres jaziam ali, escondidos apenas por lençóis retorcidos. Nem um mínimo farfalhar quebrava a profunda tranquilidade da cena solene. O próprio som parecia estar congelado, por estar tudo tão gelado e imóvel. Foi o eco, disse Gabriel levando a garrafa aos lábios uma vez mais. Não foi não, disse uma voz profunda. Gabriel deu um pulo e ficou enraizado àquele ponto onde estava, tomado de susto e de terror, pois seu olhar pousou em uma forma estranha que fez seu sangue gelar. Sentada em uma lápide vertical, próxima a ele, estava uma figura estranha e espectral, que Gabriel logo sentiu que não era um ser deste mundo. Suas pernas fantasticamente compridas, que poderiam estar tocando o solo, estavam encolhidas, e cruzadas de um jeito bizarro, seus braços fortes estavam nus e suas mãos estavam apoiadas nos joelhos. Sobre o corpo curto e redondo, ele usava uma roupa pesada e enfeitada com pespontos. Uma capa curta pendia balançando de suas costas. A gola era cortada em curiosas pontas, e no duende, fazia às vezes de uma gola preguiada ou de um lenço de pescoço, e seus sapatos bicudos tinham as longas, enormes pontas enroladas para cima. Na cabeça, usava um chapéu de aba larga, em forma de cone, enfeitado com uma única pena. O chapéu estava branco de geada, e o duende parecia estar sentado muito confortavelmente naquela mesma lápide. Fazia uns 200 ou 300 anos. Estava sentado perfeitamente imóvel. Estava pondo a língua para fora, como que por escárnio, e estava mostrando os dentes para Gabriel num sorriso que só mesmo um duende poderia esboçar. Não foi um eco, disse o duende. Gabriel estava paralisado e não pôde responder aquilo. O que você está fazendo aqui na véspera de Natal? Perguntou o duende em tom áspero. Vim cavar uma sepultura, gaguejou Gabriel. Que homem perambula entre sepulturas e cemitérios numa noite como esta? Berrou o duende. Então um coro selvagem que parecia encher o cemitério, começou a gritar. Gabriel Grube, Gabriel Grube. Gabriel olhou em volta, amedrontado, mas não havia nada à vista. O que você tem nessa garrafa? Perguntou o duende. É gin holandês, respondeu o coveiro, tremendo mais do que nunca, pois ele tinha comprado o gin dos contrabandistas, e achou que talvez o seu inquisidor pudesse ser um cobrador de impostos dos duendes. Quem bebe gin holandês sozinho, e num cemitério, numa noite como esta? Disse o duende. Gabriel Grube, exclamaram mais uma vez as vozes selvagens. O duende fitou com maldade o coveiro aterrorizado, e erguendo a voz exclamou, e quem é então, nosso prêmio justo e legítimo? Diante dessa pergunta, o coro invisível respondeu com uma melodia que soou, como as vozes de muitos coralistas,
acompanhando o som poderoso do órgão da velha igreja, uma melodia que parecia chegar aos ouvidos do coveiro trazida por um vento selvagem, e ia morrendo conforme passava, mas o peso da resposta era sempre o mesmo. Gabriel Grube, Gabriel Grube. O duende abriu um sorriso ainda maior que antes quando disse: Bem, Gabriel, o que você diz diante disso? O coveiro, ainda espantado, tentou recuperar o fôlego. O que você acha disso, Gabriel? Perguntou o duende chutando os pés para cima, um de cada lado da lápide, e olhando para as pontas enroladas de seus sapatos com muita satisfação, como se estivesse contemplando o par de sapatos Wellington, o mais chique de toda a Bond Street. É muito curioso, senhor. Gaguejou o coveiro, como quase morto de susto. Muito curioso e muito bonito, mas eu acho que vou voltar e terminar o meu trabalho, se o senhor me der licença. Trabalho? Perguntou o duende. Que trabalho? A cova, senhor, fazer a cova. Gaguejou o coveiro. Ah, sim, fazer a cova, não é? Disse o duende. Quem é que cava sepulturas numa época em que todos os outros homens estão festejando, e ainda sente prazer nisso? Novamente o coral de vozes misteriosas responderam: Gabriel Grube, Gabriel Grube. Receio que os meus amigos queiram você, Gabriel, falou o duende empurrando a língua contra a bochecha, o mais que podia. E que língua assombrosa! Receio que os meus amigos queiram você, Gabriel, repetiu o duende. Por favor, senhor, respondeu o coveiro dominado pelo pavor, eu acho que não tem por que eles me quererem, eles nem me conhecem, acho que nunca me viram, senhor. Ah, mas eles viram sim, respondeu o duende, nós conhecemos bem você, o homem rabugento e de rosto carrancudo, que veio pela rua hoje à noite, olhando com crueldade para as crianças, e agarrando mais e mais forte a sua pá de cavar sepulturas. Nós conhecemos muito bem o homem que bateu no menininho, com a maldade invejosa de seu coração, só porque o menino sabia ser feliz, e ele não. Nós o conhecemos, sim, nós o conhecemos. Nesse ponto, o duende estava rindo muito alto, soltou uma gargalhada esganiçada, e o eco a devolveu 20 vezes mais alta e esgarniçada. Assim, jogando as pernas para o ar, o duende pulou e plantou bananeira, ou melhor, ficou de ponta cabeça e apoiou o peso do corpo, na ponta do seu chapéu em cone, bem na beirada estreita da lápide. Nisso, ele deu um salto mortal com extraordinária agilidade, indo parar exatamente aos pés do coveiro, onde plantou-se numa pose em que os alfaiates costumam sentar-se para costurar. Eu acho que preciso ir agora, com licença, disse o coveiro, fazendo um enorme esforço para se mover. Precisa ir? Disse com zombaria o duende. Gabriel Grube precisa ir. Ha ha ha. Enquanto o duende ria, o coveiro notou que por um instante, uma iluminação brilhante saiu de dentro das janelas da igreja, como se todo o prédio estivesse iluminado, mas logo desapareceu. Ouviu o órgão ressoar com uma melodia alegre, e tropas inteiras de duendes espalharam-se pelo cemitério, e começaram a brincar de pular carneirinho com as lápides. Faziam isso sem parar, nem mesmo para tomar fôlego, pulavam sobre a lápide mais alta de todas, um após o outro, com surpreendente destreza. O primeiro duende era um pulador incrível, e nenhum dos outros conseguia chegar nem perto do que ele fazia, mesmo no máximo de seu sentimento de terror. O coveiro não pôde deixar de observar isso, e que enquanto os amigos do primeiro duende satisfaziam-se em saltar sobre as lápides de tamanho comum, o primeiro pulava por cima dos jazigos de famílias, por cima das balaustradas de ferro e por cima de tudo o mais, com tanta facilidade, como se todos aqueles obstáculos fossem placas de rua. Por fim o jogo atingiu o seu ápice, o órgão da igreja tocava cada vez mais rápido, e os duendes pulavam com mais velocidade ainda. Encolhiam-se, rolavam em cambalhotas no chão e ricocheteavam sobre as lápides, como se fossem bolas de futebol. O cérebro do coveiro girava, com a mesma rapidez dos movimentos que ele contemplava, e suas pernas cederam quando os espíritos voaram diante de seus olhos. De repente, o rei dos duendes veio correndo em sua direção, pousou a mão em sua gola e afundou na terra adentro, levando junto o coveiro. Quando Gabriel Grube teve tempo de retomar o fôlego, que a velocidade da descida havia roubado dele por um momento, viu que estava dentro do que parecia ser uma enorme caverna, rodeado de todos os lados por multidões de duendes, feios e sinistros. No centro do salão, em um trono mais elevado, ali estava o duende do cemitério da igreja, e bem pertinho ao lado dele, Gabriel Grube, o próprio, incapaz de se mexer. Noite fria, não é?
disse o rei dos duendes, muito fria? Tragam um copo de bebida quente, aqui, pediu o rei dos duendes. Ao comando dele, meia dúzia de zelosos duendes com um eterno sorriso na cara, que Gabriel Grub imaginou que fossem cortesãos, desapareceram muito apressadamente e logo retornaram com uma taça de fogo líquido, e entregaram ao rei. Enquanto engolia um trago da chama, gritou o duende, ah, isso esquenta qualquer um, de verdade. Grub viu que enquanto engolia, suas faces e garganta eram transparentes, foi quando o duende gritou, tragam um cálice cheio até a borda desta mesma bebida para o senhor Grub. Em vão o coveiro protestou, disse que não tinha o hábito de tomar bebidas quentes à noite. Mas um dos duendes o segurou, enquanto outro derramava o líquido em chamas em sua goela. Toda a turma de duendes vibrava de tanto rir, ele tossia e se afogava, enxugava as lágrimas que jorravam de seus olhos, após ter engolido a bebida que lhe desceu queimando a garganta. E agora, disse o rei cutucando o olho do coveiro, ocasionando-lhe a mais perfeita de todas as dores. Para isso ele usava a ponta aguda de seu chapéu em forma de cone. Depois ordenou, agora mostrem ao homem o sofrimento e a tristeza, nos quadros do nosso enorme depósito. Assim que o duende disse isso, uma nuvem espessa, que obscurecia até o mais remoto canto da caverna, foi se abrindo gradualmente, se dissipando para revelar, a uma grande distância, um apartamento pequeno e com pouquíssimos móveis, mas era limpo e arrumado. Uma porção de crianças pequenas agrupava-se perto do fogo brilhante da lareira, e agarrava-se ao vestido da mãe e brincavam ao redor da cadeira onde ela estava sentada. A mãe de vez ou outra, levantava-se e afastava a cortina da janela, como se tentasse enxergar algum objeto esperado. Uma refeição frugal estava pronta e servida à mesa. E uma cadeira de braço estava posicionada perto do fogo. Alguém bateu à porta. A mãe abriu e as crianças agruparam-se ao redor dela, batendo palminhas de alegria quando o pai entrou. Ele estava molhado, exausto e enquanto sacudia a neve de seus trajes, as crianças agrupavam-se ao seu redor, recebendo o seu capote, o chapéu, a bengala e as luvas, e correram com cuidado e alvoroço, para fora da sala carregando tudo aquilo. Então quando ele se sentou para sua refeição diante da lareira, as crianças subiram no seu colo, e a mãe sentou-se ao seu lado, tudo parecia ser felicidade e conforto. Mas uma transformação ocorreu naquele quadro, de modo quase imperceptível, a cena foi alterada para um pequeno quarto de dormir, onde uma criança mais novinha e mais bonitinha estava na cama, morrendo. O rosado de suas bochechas já havia sumido, e também havia sumido a luz de seus olhos. E bem quando o coveiro olhou para o menininho, com um interesse que jamais sentira ou conhecera antes, ele morreu. Os irmãozinhos e irmãzinhas agruparam-se ao redor da caminha, pegaram sua mão pequenina, agora gelada e pesada. Depois eles recuaram e olharam com temor o rosto do bebê, mesmo que ele estivesse calmo, tranquilo, e dormindo em paz no seu repouso, eles entenderam que ele estava morto, aquela linda criança se foi. E sabiam que ela agora era um anjo, olhando lá de cima para eles aqui embaixo, os abençoando de onde estava, que era num céu brilhante e feliz. Uma vez mais a nuvem etérea atravessou o quadro, e o cenário mudou. Agora o pai e a mãe estavam envelhecidos e sem o vigor de antes, e o número dos que lhes rodeavam havia diminuído em mais da metade. Mas a satisfação e a animação transpareciam em cada rosto, e iluminavam cada olhar quando se agrupavam em volta da lareira. Assim eles contavam e escutavam velhas histórias de outros tempos, de tempos que já não voltam mais. Vagarosa e pacificamente o pai afundou para dentro de sua sepultura. Logo em seguida, também a mãe, aquela que partilhou de todos os seus desvelos e problemas, e o seguiu até seu local de descanso. Os poucos que ainda sobreviveram àqueles dois, ajoelharam-se ao lado de onde estavam enterrados, e com lágrimas aguaram a grama que cobria o local. Depois ergueram-se e foram embora com tristeza, enlutados, mas sem gritos amargos, nem lamentações desesperadas, pois sabiam que um dia iriam ao encontro deles, e uma vez mais, misturaram-se ao mundo de pessoas atarefadas, e sua satisfação e animação foram restauradas. A nuvem estabilizou-se sobre o quadro, e o escondeu da visão do coveiro. O que você pensa disso, Gabriel? Perguntou o duende virando seu enorme rosto para Gabriel. Gabriel murmurou algo sobre aquilo ser muito bonito, e ficou um pouco envergonhado, enquanto o duende jogava seu olhar causticante sobre ele. Você é um homem sofrido,
disse o duende num tom de voz, que traduzia um excessivo desprezo. Você. Ele parecia disposto a acrescentar mais alguma coisa, mas a indignação sufocava a sua fala, de modo que ele ergueu uma de suas pernas muito flexíveis, e com ela fez um pequeno floreio acima da cabeça, só para se assegurar que iria acertar bem no seu alvo, e deu um tremendo chute em Gabriel. Imediatamente depois disso, todos os duendes à espera, agruparam-se ao redor daquele coveiro desgraçado, e chutaram-no sem misericórdia, de acordo com o costume estabelecido e invariável, dos cortesãos desse mundo. Chuta-se aqueles a quem a realeza chutou, e abraça-se aqueles a quem a realeza abraçou, assim dizia o rei dos duendes, deem a ele o mesmo tratamento. Com essas palavras, a nuvem desencantou e uma paisagem muito rica e muito linda, descortinou-se à sua visão. E sabe-se que ainda hoje, existe uma paisagem exatamente igual, a meia milha de distância da cidade, da velha abadia. O sol brilhava num céu claro e muito azul, a água brilhava sob seus raios, as árvores pareciam mais verdes e as flores mais viçosas sob sua influência vibrante. A água corria ondulante fazendo um som agradável. As árvores farfalhavam ao vento suave que murmurava entre suas folhas. Os passarinhos cantavam nos galhos. A cotovia entoava canções em alto e bom som, dando as boas-vindas à manhã de um novo dia. Sim, havia amanhecido. Era verão, e a manhã estava radiante e era um bálsamo. A menor folha, a folhinha da grama, por mínima que fosse, tudo estava impregnado de vida. A formiga caminhava para sua labuta diária, a borboleta adejava as asas e repousava, no ar aquecido pelos raios do sol. Miríades de insetos estendiam suas asas transparentes e regozijavam-se em sua existência breve, mas feliz. O homem andava sempre em frente, empolgado com a cena. E tudo era brilho e esplendor. E você, homem sofrido, disse o rei dos duendes, num tom de voz que traduzia ainda mais desprezo do que antes. E de novo, o rei dos duendes fez um floreio com a perna. E de novo ela desceu sobre os ombros do coveiro. E de novo os duendes serviçais imitaram o exemplo de seu chefe. Muitas vezes a nuvem sumiu e voltou, e muitas lições ela ensinou a Gabriel Grube, que embora tivesse os ombros ardendo de dor, por causa dos frequentes chutes dos duendes, continuava olhando com um interesse que nada conseguia diminuir. Ele viu que os homens que trabalhavam duro, e ganhavam o escasso pão de cada dia com vidas inteiras de muita labuta, eram pessoas animadas e felizes, e que para os mais ignorantes, a doce face da natureza era uma fonte incessante de animação e alegria. Ele viu aqueles que haviam sido criados com delicadeza, e educados com carinho, eram otimistas diante das privações e superiores, ao sofrimento que teria arrasado muitos homens de formação mais dura, isso porque, traziam dentro do peito a matéria bruta de que são feitas a felicidade, a satisfação e a paz de espírito. Ele viu que as mulheres, as mais suaves e mais frágeis dentre as criaturas de Deus, eram na maioria das vezes superiores ao sofrimento, às adversidades e às preocupações, e viu que isso se dava porque elas traziam em seus corações um manancial inexaurível de afeição e devoção. Acima de tudo, ele viu que homens como ele, que rosnavam para celebrações e a animação dos outros, eram as piores ervas daninhas da bela superfície da terra. E separando tudo o que há de bom no mundo, de tudo o que há de mal, ele chegou à conclusão de que afinal era um tipo de mundo bem decente e respeitável. Nem bem chegara a essa conclusão, e a nuvem que se fechara sobre o último quadro, pareceu estacionar em seus sentidos e niná-lo para que ele dormisse. Um por um, os duendes sumiram de vista, e quando o último deles desapareceu, Gabriel afundou no sono. O dia já havia clareado quando Gabriel acordou, e viu que estava deitado de comprido numa pedra tumular no cemitério da igreja, com a garrafa forrada de palhinha ao seu lado e vazia. Seu casaco, a pá, a lamparina, todos bem branquinhos da geada da noite anterior, e estavam atirados pelo chão. A lápide, onde ele vira pela primeira vez o rei duende sentado, estava ali ereta, aprumada e empertigada diante dele, e a cova na qual estivera trabalhando na noite anterior, não estava muito longe dali. Primeiro ele chegou a duvidar da realidade de suas aventuras, mas a dor aguda nos ombros quando tentou levantar-se, assegurou-lhe de que os chutes dos duendes com certeza não foram imaginários. Ficou perplexo uma vez mais, ao observar e perceber que não havia vestígios de pegadas na neve, onde os duendes haviam brincado de pular carneirinho com as lápides, mas logo encontrou a explicação dessa circunstância, quando lembrou que por serem espíritos,
eles não iriam deixar impressões visíveis para trás. Assim Gabriel levantou-se da melhor maneira que pôde, dada a dor nas costas, e sacudindo a geada de seu casaco, vestiu-o, e voltou-se a olhar para a cidade. Mas sentia que não era mais o mesmo, algo dentro dele havia mudado. Era um outro homem, e não podia suportar a ideia de voltar para um lugar onde o seu arrependimento seria motivo de piada, e onde a sua transformação seria desacreditada. Hesitou por alguns momentos, e então deu as costas à cidade para pensar em que outro lugar ele poderia tentar ganhar o seu pão de cada dia, e saiu sem rumo, deixando que a sorte o levasse a um bom lugar para recomeço. Naquele mesmo dia, a lanterna, a pá e a garrafa forrada de palhinha foram encontradas no cemitério da igreja. A princípio houve grandes especulações sobre o destino do Gabriel, o coveiro, mas logo ficou definido que ele havia sido levado embora por duendes, e não faltaram testemunhas confiáveis, que tivessem visto com nitidez ele ser carregado rapidamente pelo ar, montado num cavalo de pelo castanho e cego de um olho, com a traseira de um leão e o rabo de um urso. No fim, tudo isso virou uma história em que todos acreditavam, e o novo coveiro costumava exibir aos curiosos, por um dinheirinho de nada, um pedaço de bom tamanho do galo da rosa dos ventos da igreja, que fora acidentalmente chutado pelo cavalo acima mencionado, quando alçou em seu voo de fuga. Pedaço esse que fora recolhido por ele mesmo no cemitério da igreja, há 1 ou 2 anos atrás. Infelizmente, essas histórias ficaram um pouco atrapalhadas pelo inesperado reaparecimento do próprio Gabriel, uns 10 anos mais tarde. Era agora um velhinho reumático, maltrapilho, mas bem contente com a vida. Ele contou sua história ao padre e também ao prefeito, e no decorrer do tempo, essa história começou a ser aceita como um fato histórico, e é dessa forma que ela continua sendo contada até os dias de hoje. Quanto aos que tinham acreditado na lorota do galo da rosa dos ventos, uma vez tendo depositado sua confiança na história errada, não foram facilmente persuadidos a trocar de história, e de modo que parecessem tão espertos quanto possível, davam de ombros, levavam a mão à testa e murmuravam alguma coisa sobre Gabriel Grube ter bebido todo o gin holandês, e então ter pegado no sono deitado na pedra da sepultura. Eles faziam questão de explicar aquilo que Gabriel supunha ter testemunhado na caverna dos duendes, dizendo que ele simplesmente tinha viajado e visto o mundo, ficando assim mais sábio. Mas essa opinião não se popularizou em nenhum momento e foi pouco a pouco esquecida, seja lá como for. Fato é que Gabriel era um coveiro bêbado, rabugento e mau, que bebeu gin holandês, na véspera de Natal, foi cavar uma cova mas caiu dentro dela. Quanto ao fato de ter sonhado com duendes, e que apanhou muito, ninguém viu, mas deve também ser verdade pois o homem mudou seu jeito de ser, que arrependido, foi buscar um recomeço em algum lugar novo, e retornou para findar seus dias naquela cidade, próxima da velha abadia. Também é fato que Gabriel sofreu de reumatismo até o fim de seus dias. Esta história pelo menos tem uma moral, se não servir para ensinar coisa melhor. E a moral da história diz que se um homem se torna rabugento e bebe desacompanhado na véspera de Natal, ele pode ter certeza de que não será um homem melhor por causa disso. Também que os espíritos sejam sempre os melhores possíveis, ou então que sua presença esteja a muitos metros de distância do teor de uma prova concreta, como os espíritos que Gabriel viu na caverna dos duendes. O que você achou desta história? Deixe sua opinião nos comentários. Aguardo você na próxima história do escritor Christian Dickens. Obrigado.